Evangelho de Marcos, capítulo 14, o versículo 51 e versículo 52. E um jovem o seguia envolto em um lençol sobre o seu corpo nu. E lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Amém? Se você ler um pouquinho esse registro do Evangelho aqui, você vai ver que Jesus, ele passa pela traição com Judas, né? Ele vai à ceia, a última ceia com seus discípulos. E nessa ceia, Jesus manifesta o seu amor e a sua aliança para conosco. Depois dessa ceia, a Bíblia diz que eles cantam um hino, eles vão para o monte do Getsemane, eles vão para aquele lugar de oração onde era típico, né? Onde Jesus sempre estava ali. E Jesus avisa para Pedro que ele irá traí-lo, irá negá-lo. Pedro contesta aquela situação toda, mas acontece de fato. E Jesus, por fim, está no jardim do Getsemane, nas suas últimas horas antes da cruz. E ele está ali orando a Deus e convidando os seus discípulos para orar e para vigiar diante da grande circunstância adversa que viria daqui a pouquinho, a sua crucificação e a perseguição tanto dos romanos como dos judeus que viriam sobre eles. E interessante que o registro diz que quando eles estão ali naquele monte orando, havia um jovem. A Bíblia não declara o nome desse jovem, mas tanto a tradição como os teólogos, eles querem afirmar que esse jovem é o próprio Marcos, aquele que escreveu o Evangelho, que estava junto aos discípulos e ali junto de Jesus. Agora a Bíblia diz que quando Jesus vai ser preso, quando vem os sacerdotes, vem ali os guardas, eles vêm para prender Jesus no horto. Depois de tudo que Jesus tinha passado, Jesus vai com os discípulos para a oração. E ele diz: olha, fica aí aqui, e eu vou subir um pouquinho mais adiante, eu vou orar ao Pai. Jesus se distancia uns 80 metros mais ou menos e vai orar. Quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. Jesus os repreende, os exorta, dizendo: vocês não conseguem pelo menos uma hora vigiar comigo? Pelo menos uma hora vocês não têm condições de ficar de pé, vigilantes, orando? Jesus então, após isso, volta para a oração, fica mais uma hora lá orando. Quando ele volta, ele encontra os discípulos de novo dormindo. A Bíblia diz que os seus olhos estão carregados de sono, eles estão sem oração e sem vigilância. E Jesus vai dizer para eles com muita certeza, da seguinte maneira: e chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Irmão, eu e você só não entramos em tentação quando nós vigiamos e oramos. Um cristão que não ora e não vigia, ele fracassa na tentação. Eu com certeza você já ouviu aquela frase: quem confessa tentação, não confessa pecado. Agora Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque a tentação vem contra mim e você todos os dias, querido. Mas se nós estivermos em vigilância, em oração, nós não cairemos em tentação e não cairemos em pecado. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, o meu espírito, o seu espírito está pronto. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito sempre vai estar pronto para adorar a Deus, mas a nossa carne sempre vai ser fraca com relação ao pecado. Paulo deixa bem claro isso em Romanos capítulo 7. O velho homem, a velha mulher do pecado, Romanos 7, 24, você pode ler depois. O espírito sempre é pronto, mas a carne é fraca. Jesus diz isso para os seus discípulos. Agora eu quero falar sobre a vida desse jovem. Ele tinha o privilégio de seguir a Jesus, não é? Mas aconteceu algo inusitado nesse Evangelho de Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52, não é registrado nos demais. Por isso se conclui que foi Marcos quem escreveu, Marcos escreveu e deixou registrado. E grande parte da tradição sugere que ele incluiu esse fato, por ser ele mesmo. Ele estava seguindo Jesus, era um privilégio seguir Jesus.
Não só era, como é um privilégio, eu e você, estarmos ao lado de Jesus, querido, seguirmos o Mestre. Mas, naquele momento de perseguição, a Bíblia diz que ele estava envolto num lençol, e que por baixo não havia peça de roupa alguma. E quando os guardas vieram prender Jesus, naquele momento que surpreenderam a todos, quando eles foram lançar mão em Jesus, eles lançaram mão no jovem. E o que aconteceu? Quando eles agarraram, o lençol ficou preso na mão dos guardas. O jovem se viu nu e ele fugiu nu. E eu quero compartilhar com você aqui algumas coisas nessa noite, porque isso fala da nossa vida espiritual. Isso fala do nosso compromisso e aliança com Deus, com Jesus. Por isso, querido, que talvez a sua vontade hoje, nessa noite, seja contrariada por aquilo que você quis ouvir. Se você fez uma leitura espiritual do que Deus está falando aqui nessa noite, você percebeu que nos louvores, o Senhor trouxe um bálsamo sobre a sua alma. Você percebeu que nos louvores, o Senhor consolou o teu coração nessa noite, através da ministração e através dos cânticos espirituais. Agora o Senhor quer falar no seu espírito, de maneira muito convicta, a respeito da sua condição espiritual, da sua e da minha condição espiritual, diante da sua presença, dada a iminente volta do Cordeiro, dada a iminente volta de Cristo. Irmão, os dias estão passando, a humanidade está em decadência, degradação, pecado, sujeira, maldade, e não vai melhorar, o homem vai piorar a cada dia, porque quanto mais o homem entra nas trevas, mais ele se afasta de Deus. Agora eu e você que conhecemos a palavra, o Evangelho, nós temos a oportunidade de viver na luz, para que quando Jesus voltar, nem eu e nem você sejamos surpreendidos pela sua volta. A Bíblia diz que os guardas lançaram mão e pegaram naquele jovem, mas ele fugiu. Então o lençol ficou na mão dos guardas e o jovem saiu correndo nu. Eu vejo aqui o privilégio de seguir a Jesus, mas ao mesmo tempo a vergonha da nudez. O privilégio de estar na presença dele, caminhar com ele, como um discípulo dele, como um dos discípulos dele, mas em um momento da caminhada ser surpreendido, e quando foi surpreendido, se achou nu. Num dia ele foi identificado como discípulo de Jesus, preste atenção nisso. No outro dia ele foi lançado à vergonha e ao desprezo. Em algum momento ele foi visto junto com Jesus, servindo, mas em um momento ele foi lançado à vergonha e ao desprezo por causa da sua nudez. Quero dizer para você que viver o Evangelho como alguém que se prepara para dormir, não dá certo, irmão. Viver a fé, o Evangelho de Jesus, como alguém que está se vestindo com lençóis para dormir, não dá certo. Porque a Bíblia recorrentemente vai dizer para mim e para você que é hora de despertarmos, é hora de acordarmos, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Quando nós estamos seguindo Jesus, não há, querido, espaço para eu e você ficarmos com lençóis, sugerindo dormir, descansar, viver uma vida tranquila, e tudo está passando, e a vida vai passando, e a vida vai levando, e nós vamos tocando a vida de qualquer jeito, achando que quando Jesus voltar, a sua misericórdia virá sobre nós, e nós subiremos com Ele, porque afinal de contas Deus é amor. Aquele jovem, querido, estava vivendo, eu estou trazendo isso para a vida espiritual, ele estava junto com os discípulos, estava junto com Jesus, enrolado em um lençol, e por baixo não havia nada. Quando ele foi surpreendido, porque os guardas pegaram ele achando que era Jesus, na hora que eles vieram, sem um aviso prévio, lançaram mão sobre ele, o agarrando, ele correu, fugiu, o lençol ficou na mão dos soldados e ele fugiu nu. Nós não podemos ter essa concepção de que viver uma vida tranquila de sono faz parte do Evangelho. Aí você pode dizer assim: pastor, mas Jesus, Ele traz descanso para a nossa alma. Traz descanso para a nossa alma. Ele traz paz para a nossa alma, para o nosso coração. Traz paz para o nosso coração. Mas Jesus nos alertou, querido, que nós estamos vivendo em um mundo mau.
em um mundo que jaz no maligno, diz o apóstolo Pedro, o apóstolo João. O mundo jaz no maligno. E vivemos em um mundo de confronto. Olha que Efésios capítulo 5, Paulo diz: por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como a necios, mas como a sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Irmão, poucos cristãos no momento atual que nós vivemos querem saber qual é a vontade do Senhor. As pessoas estão muito preocupadas em saber qual é a sua vontade, ou expor a sua própria vontade. Mas saber qual é a vontade do Senhor, irmão, não é para muitos crentes hoje. Então uma coisa, se a vontade do Senhor confrontar a nossa, então eu estou fora. Se a vontade de Jesus confrontar a minha, então eu não vou viver mais o Evangelho, porque eu quero viver o Evangelho do meu jeito. Aí nós estamos vendo hoje um Evangelho antropocêntrico, onde o homem está no centro, onde o homem é aquele que coloca diante de Deus as suas vontades e exige dele, para que ele faça aquilo que o homem queira. Deixa eu falar para você, querido, esse não é o Evangelho de Jesus. Esse nunca foi o Evangelho de Jesus, e nunca será o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é o Evangelho do sono. Jesus não foi para o Monte das Oliveiras, Jesus não foi para o jardim do Getsêmani para dormir. Ele foi para orar. Ainda mais que era um momento decisivo, crucial, um momento de perseguição. Não havia espaço para dormir e cochilar naquela hora. Era hora de aflição, era hora de oração, era hora de angústia, era hora de estar mais acordado do que nunca. Mas tinha discípulos que estavam dormindo, irmão. Tinha discípulo que puxou o ronco naquele dia. Pedro foi repreendido, exortado por Jesus por causa do seu sono. Esse jovem foi surpreendido, possivelmente um próprio Marcos, do registro histórico do Evangelho, foi surpreendido. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas estão dormindo na religião. A religião faz as pessoas dormir o sono da indolência. A religião, com os seus dogmas e com as suas leis, a religião faz as pessoas adormecerem espiritualmente, porque elas vão praticando ritos e práticas, elas vão praticando aquelas coisas e elas se acostumam com aquilo, como se aquilo fosse trazer para elas céu, alguma substância na alma. Elas se acostumam com aqueles passos, com aquela liturgia, com aquela vida, sabe, religiosa, e elas dormem espiritualmente. A religião tem esse poder tão grande de fazer os homens dormir. Mas seguir Jesus, querido, significa que eu e você vamos enfrentar conflitos. Significa que eu e você vamos estar diante da cruz, e a cruz vai conflitar primeiramente eu e você. A cruz de Jesus vai conflitar a nossa própria natureza humana, os nossos próprios desejos. Irmão, há quase 20 anos atrás, talvez não era para mim estar aqui hoje. Pelos meus planos eu estaria fazendo outra coisa hoje. Pela minha vontade ardente de alma eu estaria fazendo outra coisa hoje. Confesso para vocês com todas as forças, pela minha vontade. Mas um dia que fui para o Senhor, um dia que Jesus falou comigo, então eu resolvi tomar a minha cruz e seguir o seu caminho. Deixa eu falar para você, não é para ser pastor de igreja não, irmão. É para seguir a Cristo e viver o Evangelho. Porque ser ministro do Evangelho, isso foi lá na frente, nem eu sabia disso. Porque um dia o encontro foi com Ele, para segui-lo, para viver com Ele, por anelar o céu e anelar a sua presença. O ministério veio bem depois, nem eu imaginava nisso. Porque isso fazia parte, faz parte do plano de Deus, não do meu. Porque do meu plano, irmão, eu estava vivendo a minha vida do jeito que eu queria hoje. Eu estava fazendo outras coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, tem nada a ver com a igreja. Possivelmente nem conhecia você, nem estaria aqui. Mas um dia que nós tivemos um encontro com Ele, fomos à cruz dele, Ele realinhou os nossos passos e disse: é por aqui que você vai caminhar, meu filho. Essa é a direção que eu tenho para você, a história que eu tenho para você é essa. Eu escrevi já, entra no meu plano e segue o meu propósito e o meu caminho.
Aleluias. E aí automaticamente, querido, a nossa vontade é confrontada. Irmão, se existe algo que confronta o ser humano, é a vontade, a volição. Não existe nada mais poderoso do que a sua volição, a sua vontade. Não existe nada mais poderoso do que isso. Eu não posso convencer você de nada. Eu não posso convencer você de nada. Eu posso sugerir as coisas para você, mediante a sugestão, mediante a amizade. Você pode até fazer aquilo que eu indicar a você, mas convencê-lo de todo, eu não posso fazer isso. Mas existe uma pessoa na Bíblia, o Espírito Santo. Jesus disse: quando Ele vier, Ele convencerá o homem. Quando Ele vier, Ele convencerá o homem. João capítulo 14, Jesus disse. Lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que Jesus enviou o Espírito Santo. Ele derramou o Espírito Santo. Ele encheu a casa onde os discípulos estavam. E a partir dali Ele passou a convencer o coração do homem da vontade de Deus. Agora não era mais o homem que estava persuadindo o outro. Agora era o próprio Deus internamente que estava convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o próprio Espírito de Deus que está aqui nessa noite convencendo o meu e o seu espírito da vontade de Deus. Aleluias. Paulo disse, querido, nós temos que remir o tempo, os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, insensíveis, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A religião faz os homens dormir, mas o verdadeiro evangelho faz nos despertar à luz de Jesus. Se escolhermos a passividade, no evangelho seremos envergonhados. Se escolhermos viver uma vida passiva diante da fé viva, nós seremos envergonhados. Nos vestimos de lençol quando não damos ouvidos às advertências da palavra. Jesus disse: vigiai e orai. Irmão, tem muita gente colocando lençol por aí. Tem muita gente se vestindo com lençol que é sugestivo. Logo eu vou deitar, logo eu vou dormir. Eu não tenho compromisso tanto assim com Deus, não tenho compromisso tanto assim com o evangelho. Isso fica para aqueles que têm cargo na igreja, ou para aqueles que têm um chamado, uma vocação espiritual. Tem muita gente se vestindo com lençol, achando que isso está cobrindo as suas vergonhas, e isso está resolvendo a questão da sua vestimenta. Agora, querido, nos vestindo de lençol, não dando ouvido à advertência das palavras de Jesus, que disse: vigiai, pois, e orai. Percebe que vigilância é uma coisa, irmão, oração é outra. Vigilância é você estar acordado, atento. Oração é comunhão com Deus, é você estar ligado com o Pai, intimidade com Deus. Uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Uma vida de vigilância, você está acordado, você está discernindo o seu tempo. Você está entendendo, fazendo uma leitura espiritual do que está acontecendo ao seu redor. Você não é um alienado da fé. Você é alguém acordado nesse mundo e conhece as realidades espirituais como um cristão. Eu sempre, quando falo isso, eu lembro daquela passagem de Eliseu e de Geazi. O rei da Síria fez guerra contra Israel. A Bíblia diz que o rei da Síria planejou a montar acampamento aqui, ali, lá, acolá, para pegar Israel, para surpreender Israel em algum momento. Mas a Bíblia diz que havia um profeta em Israel, Eliseu, em Dotã, e tudo que o rei da Síria planejava lá com seu conselho, todas as estratégias que ele fazia para tentar matar Israel, saquear, trazer cativo, Deus revelava para o homem de Deus em Dotã, em Israel. E aí então o homem de Deus ia no rei de Israel e dizia: rei, não sobe por aqui, não sobe por lá, não sobe por lá, porque o rei da Síria montou o acampamento, o rei da Síria montou estratégia para tentar matar e destruir Israel. E assim foi, querido, o rei da Síria fazia estratégia, Deus mostrava para o profeta denunciava para o rei de Israel. E aí o rei da Síria não teve sucesso nas suas empreitadas. Sabe o que aconteceu? O rei da Síria disse assim: só pode ter um espião, só pode ter um espião aqui no meu reino. Só pode ter um espião, está contando tudo para o rei de Israel, os meus planos. Um dos seus soldados disse: não, ó rei, é que lá em Israel tem um homem de Deus, lá em Israel tem um profeta,
Deixa eu contextualizar para você. Lá em Israel tem alguém acordado espiritualmente, tem alguém discernindo o seu tempo, tem alguém sabendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Lá em Israel tem alguém fazendo uma leitura da sua vida, está vendo o que está acontecendo nas regiões espirituais, o que os demônios estão tramando, o que o céu está se movendo ao nosso socorro. E o rei fica indignado com aquela história, querido, e a Bíblia diz que ele monta o seu grande exército e manda o exército grande da Assíria na porta da casa do profeta. A Bíblia diz que o exército da Síria chega pela madrugada na porta da casa do profeta Eliseu. O Geazi, que era o servo do profeta, de manhãzinha, madrugadinha, manhãzinha, ele abre a porta como um dia qualquer. Abre a porta, e quando ele olha, ele vê um exército descomunal que tinha tomado a cidade. A casa do profeta estava no meio, os guerreiros e soldados assírios estavam prontos para pegar o profeta. E quando ele abre a porta, ele vê os soldados assírios, ele disse: ai meu Deus, e agora? Morreremos, está tudo acabado. O Geazi, irmão, não tinha visão espiritual, não fazia leitura espiritual da sua vida, não sabia o que estava acontecendo. Mas de repente o profeta Eliseu chega perto dele e vê o exército dos assírios ao redor da sua casa, mas com a visão espiritual, ele vê o exército de fogo do Senhor que estava sobre aquele exército assírio. Aleluias! A Bíblia diz que Eliseu faz uma oração, ele diz: Senhor, abre os olhos do moço. Então Deus abre os olhos de Geazi, ele vê o exército de fogo, os cavalos e os cavaleiros de fogo ao redor da casa de Eliseu. Porque aquele homem tinha visão espiritual, estava acordado, não estava dormindo. Eliseu ora novamente e diz: Senhor, cega-os. E Deus cega aquele exército, e eles pegam aquele exército e levam na porta da casa do rei de Israel, em Samaria. Quando eles chegam na casa do rei, no palácio real, o rei quer matar o exército da Síria. O profeta diz: não, Senhor, não faças tal, dê água e pão para eles e libera-os. Sabe, querido, se cumpre o Salmo 23, né? Que ele fala que o inimigo vai vir comer na sua mão, na sua mesa. Assim foi aquele dia. O rei de Israel deu pão e água para os guerreiros da Síria e os liberou. E daquele dia em diante nunca mais eles tentaram enfrentar Israel, porque lá havia alguém acordado. Lá havia alguém discernindo o seu tempo. Havia alguém que estava remindo o tempo, entendendo o seu tempo na presença de Deus. Preste atenção para a advertência da palavra de Deus, querido. Pedro diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário. A Bíblia está dizendo, irmão, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, não é um adversário de Deus. Deus não conhece adversários, Deus não conhece outro Deus. Deus sempre é Deus eterno, Criador, soberano, todo-poderoso e majestoso. Aleluias! O diabo é o nosso adversário. Ele diz: vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí ele vai dizer assim: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumprem entre vós, também entre vossos irmãos no mundo. Pedro traz uma palavra de exortação: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, procurando ocasião, procurando montar uma estratégia, fazer alguma coisa através dos seus ardis, para tragar as nossas vidas, e nos fazer sermos envergonhados, nos fazer cair, e nos fazer desistir do propósito de Deus. Ele está dizendo: sede sóbrios, esteja acordado, vigilante com relação à sua vida. Nós estamos vivendo em um mundo mau, querido. Quando olhamos para a vida desse jovem, fazemos essa comparação para a vida espiritual. Muitos estão se vestindo de lençol, e muitos estão vestidos de lençol, achando que por estar com essa vestimenta, estão cobertos de alguma coisa. Sabe, querido, quando nos preparamos só para as bênçãos, nós perdemos. Tem gente que se veste lençol e vai à igreja só por causa das bênçãos, se prepara com lençol só para receber alguma coisa. Sabe, querido, muitos talvez
já foram surpreendidos com a calça curta. Já ouviu aquele ditado? Ele estava usando um lençol. E isso não retrata a fé em Jesus. Essa é a maior fragilidade, querido. O evangelho sem cruz, sem compromisso, sem vestimenta. É o que estão pregando por aí, irmão. O que estão pregando por aí é isso. Sabe, querido, eles estavam usando um lençol ao invés de uma túnica. Eles estavam usando uma roupa de dormir ao invés de uma roupa de sair. Eles estavam usando uma roupa de sono. Se pode dizer que o lençol é roupa, né? Eles estavam usando um lençol, uma roupa de dormir, ao invés de uma túnica, que era uma roupa de sair, uma roupa de estar na prática da vida, caminhando, andando. Não condizia muito para os discípulos de Jesus uma situação dessa. Sabe, querido, em outras palavras, ele apostou na aparência, misturado com a multidão andando de noite, porque ele estava de noite com os discípulos. Talvez ele confiou na aparência junto com os demais, porque as pessoas usavam túnica em Israel, irmão, e o lençol talvez parecia uma túnica. E talvez ele disse: eu vou de lençol mesmo, sem nada por baixo, porque eu vou estar junto com os demais e ninguém vai perceber que eu estou de lençol. Ele estava confiando na aparência, misturada com a multidão andando de noite. Olha o perigo disso, irmão. Achou que ninguém o notaria, mas ele acabou descoberto. Achava que ninguém notaria a sua postura, mas em algum momento ele foi descoberto. No reino de Deus, querido, preste atenção nisso. Essa palavra é cura para a nossa alma, para mim e para a sua. Preste atenção na voz de Deus. No reino de Deus somos chamados para a autenticidade, sinceridade e verdade. Sabe por quê, querido? Porque quando vem a provação, e nós não estamos vivendo na autenticidade do reino, quando nós não estamos vivendo na verdade do reino, na sinceridade do reino, nós sucumbimos. Quando vem as provações, as adversidades e contrariam a nossa vida, nós logo fugimos, logo abandonamos. As pessoas querem o bônus da fé, não querem? A bênção, a vitória, querem as coisas que Deus dá, e Deus dá coisas boas. Deus nos abençoa com portas de emprego, com carro, com casa. O Senhor nos dá, Ele nos abençoa, isso é fato. O bônus, mas não querem o ônus. Não querem quando a adversidade vem, quando a prova vem, quando a luta vem, quando as adversidades vêm, as provações vêm, elas fogem, elas deixam Jesus, porque não interessa, provação, dificuldade não interessa. Deus é bom, tem que me dar o que é bom. Se for para acontecer coisa ruim na minha vida junto com Deus, então eu não quero Deus. Eu também não estou dizendo com isso que Deus proporciona coisas ruins, querido. Deus só faz aquilo que é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Amém? Sabe, querido, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, qual é Jesus Cristo. Fundamento, ó, base sólida. Ninguém pode pôr outro fundamento além do qual está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, preste atenção, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. A Bíblia está dizendo, Paulo disse: eu como sábio arquiteto coloquei o fundamento, Jesus, a rocha. Agora cada um, ó, eu, você, toda a igreja aqui, lá, acolá, no Brasil, fora do Brasil, onde estiver a igreja de Jesus, olhe como edifica sobre esse fundamento, olha como constrói sobre esse fundamento. E ele falou as matérias-primas da obra. Ele falou do ouro, ele falou da prata, das pedras preciosas, da madeira, feno e palha. Existem 3 materiais aqui que não se acabam: ouro, prata, pedra preciosa. Lapidado, levado ao fogo, se torna reluzente, poderoso.
desejoso dos homens. Agora existe a madeira, feno e palha, que levada ao fogo, irmão, consome-se. Ele está falando de fundamento que nós estamos edificando sobre Jesus. Estamos edificando a nossa vida sobre Jesus. E qual a matéria-prima que nós estamos usando diante dele? Isso fala das obras da nossa vida, diante da luz do evangelho que nós estamos vivendo. Aquele homem estava com um lençol e foi surpreendido. O lençol ficou na mão dos outros e ele se viu nu. Sabe, irmão, quando o nosso inimigo nos ataca, o nosso adversário nos ataca, ele vai segurar o que não é legítimo em nós. Quando o diabo vem contra a minha vida e contra a sua vida, ele vai arrancar e segurar naquilo que não é legítimo em nós. E é através daquela situação que ele vai achar uma ocasião contra as nossas vidas. E o retrato é esse, porque o que saiu do jovem foi o lençol, e ele saiu nu e envergonhado. Todos viram ele correndo nu. E aquilo, irmão, naquele contexto em Israel, era um escárnio, um escândalo tamanho. E quando nós refletimos sobre isso, quando o inimigo nos ataca, o que ele vai fazer? Ele vai segurar aquilo que não é legítimo. Ele vai pegar aquilo na sua vida, na minha vida, que não é de Deus, para justamente nos envergonhar diante de Deus. Ele vai lá pegar aquilo que não é legítimo, que não foi dado por Deus e nem pelo Espírito Santo, para tentar nos levar à vergonha, à derrota, à nudez, à perda, à ruína. Satanás nunca perderá uma chance para nos envergonhar, querido. Nunca. Eu sempre trago aquela figura aqui, faço aquela analogia do lutador de boxe. Você vê dois lutadores lutando boxe, de repente um fere o supercílio do outro. Aí ele viu que o seu oponente ficou vulnerável. Você acha que ele vai bater no braço, no peito? Ele vai bater no supercílio, irmão, porque ali é o lugar da vulnerabilidade. E é assim que o diabo faz contra as nossas vidas. Ele vai bater no lugar da vulnerabilidade, para tentar nos derrubar a lona. Mas nessa noite, o Espírito Santo está aqui, querido. O Espírito de Deus está em nossas vidas. Ele está falando para mim e para você, despertarmos da realidade espiritual. Deus já nos revestiu com as roupas sobrenaturais, para que eu e você não venhamos viver da maneira que nós possivelmente possamos querer viver. Porque se estivermos com lençóis, querido, vivendo de qualquer jeito, o dia da prova vai revelar quem nós somos. O dia da adversidade vai revelar quem nós somos. Aí não adianta dizer assim: ai, Deus não me abençoou, Deus não me ajudou, ai, Deus não fez nada a meu respeito. E muitos fazem isso, querido, dizem assim, culpam Deus das coisas. Não, mas e como é que estava a vida? Estava se portando de que maneira diante do Evangelho? Aquele jovem não poderia mais esconder a sua vergonha naquela noite. Ele foi surpreendido. E é isso que o inimigo tenta fazer em nossas vidas, irmão. Ele tenta nos surpreender, mas não para o bem, para o mal. Mateus 10, 26. Porque não há encoberto que não haja de revelar-se, e nem oculto que não haja de saber-se. A falta de preparo dele, a falta de aliança dele com Deus, mostrou a nudez da sua alma. Eu estou colocando o jovem aqui, mas é a jovem, o homem, a mulher, é para todos nós. O exemplo que é do jovem que a Bíblia narrou, mas é para todos nós. Sabe, querido, muitos têm se vestido de lençol diante do Evangelho, e lençol diante do Evangelho de Jesus, irmão, não resolve nada, não vira nada. O que nos garante a honra é o que trazemos por dentro, não o que se vê por fora. O que nos garante íntegros na presença de Deus é o que está por dentro, não por fora. Tem muita gente nas religiões achando que a roupa, a gravata, a manga comprida, a saia no pé, e é claro que há reservas aqui, né, irmão? A questão da roupa, né? Tem que ser com decência e com ordem, decorosamente, né? Com pudor. Agora, muitos estão em religiões achando que o estereótipo, achando que a capa, isso vai trazer alguma coisa. Ainda que as vestes falam da nossa postura,
da nossa atitude, do nosso testemunho. Nós temos que nos portar decentemente. A Bíblia fala sobre isso em vários textos que eu não quero entrar aqui agora, mas cabe ao cristão viver com decência e ordem diante da presença de Deus e do seu próximo, para não promover escândalo nem levar o seu próximo a pecar. Agora, lençol, querido, nos deixa desnudado, nos deixa nus, e o que nos garante honra em Deus, o que nos garante a fidelidade em Deus, está além das roupas. Uma palavra chamada integridade, uma palavra chamada fidelidade, é o que está dentro. Deixa eu dar um exemplo clássico da Bíblia. Jó. O diabo se apresentou diante de Deus, e Deus disse para ele, não foi ele que perguntou não, foi o próprio Deus que disse para ele: tem visto o meu servo Jó? Tem visto? Homem reto, fiel, temente, que se desvia do mal. Homem reto, fiel, temente, que se desvia do mal. Olha o que Deus falou de Jó, irmão. Deus falou de integridade, coisas interiores. Deus estava falando: Jó é um homem reto, ele é íntegro, ele é fiel. Ele é fiel. Ele é um homem sério, um homem que se posiciona. A sua palavra é uma só, a sua convicção é uma só. Ele é um homem íntegro, inteiro na minha presença. Ele sabe quem eu sou e ele sabe quem ele é. Tem visto o meu servo Jó? Aí o diabo disse: eu tenho visto sim, mas também o Senhor dá tudo para ele, né? O Senhor dá casa, carro, dá dinheiro, dá boi, dá ovelha. Ele é feliz, ele é abençoado sobre a terra. Também pudera, né? Pudera, né? Como que ele não vai ser abençoado? Aí deixa eu tocar nele, deixa eu arrancar dele. Deus disse: vai lá, só não toca na vida dele. E aí o diabo foi, irmão, arrancou tudo que Jó tinha. Perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu tudo, ficou na ruína. Mas Jó continuava adorando a Deus, porque ele não vivia um estereótipo, ele vivia a sua integridade interior com Deus. É como se não bastasse, o diabo vai e toca na carne de Jó. A Bíblia diz que Jó fica na lepra purgando sangue, mas a Bíblia diz que em nenhum momento ele nega a Deus. Ele diz: nu eu vim, nu eu voltarei. Deus me deu e Deus me tomou. Aleluias. Jó não disse: ah, que Deus é esse? Agora Deus está vingativo comigo, arrancou tudo de mim. Deus não é bom. Não, Jó não disse isso. Até a mulher dele disse: Jó, amaldiçoa Deus e morre. Jó disse: não, Deus me deu, Deus me tirou. Deus é Deus, Ele continua sendo Deus. Eu vou continuar adorando a Deus. Eu não adoro a Deus por aquilo que Ele me dá, eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Eu conheço Deus. Integridade, irmão, coisas internas. O diabo tocou nele. Está na Bíblia, pode ler Jó capítulo 1, capítulo 2. Deus permitiu até colocar uma chaga mortal em Jó, mas ele não negou o Senhor. E a Bíblia diz que no final da sua história, o seu estado foi melhor do que o primeiro. Ele teve tudo em dobro na sua vida. Deus o honrou de maneira extraordinária sobre a terra. Isso fala de integridade, fala de vida interior, não de alguém que se cobre com alguma coisa, dizendo que está seguindo a Jesus. Sabe, querido, o problema daquele jovem não era o se vestir com um lençol apenas. Não era só porque estava vestido com um lençol. O problema é que não tinha nada por baixo, irmão. O que eu estou falando nada por baixo? Está na Bíblia. Quando eles arrancaram o lençol dele, ele ficou nu, não tinha nada por baixo. O nada por baixo aqui fala dessa integridade interior. Não havia nada por dentro, só o externo. Por dentro, querido, estava em deficiência. Não havia cobertura por baixo. Sabe, querido, uma aparência inconsistente e uma essência inexistente. Uma aparência inconsistente que não valia nada, e ainda por baixo uma essência que não existia. Uma essência que não existia. Apocalipse
capítulo 3, versículo 17 e 18. Essa carta é para a igreja. Capítulo 3, a última carta para a igreja. Versículo 17 e 18. Jesus dizendo, palavras de Jesus: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Apocalipse 16:15, palavras de Jesus ainda: eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Ele está falando de uma nudez externa, está falando de uma nudez no espírito. Está falando de roupa, irmão, física. Ele não está falando de roupa física. Ainda que a roupa física fala da nossa vida, de testemunho, sim, mas ele está falando de algo espiritual, despidos do espírito. Sabe, querido, a nossa vida secreta em Deus, lembra da vida secreta? Jesus falou da oração do Pai Nosso, a vida secreta. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que te vê, e o teu pai que te vê te recompensará. A vida secreta é: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o pai está te vendo, você está narrando a sua vida para ele, há uma comunhão estabelecida ali. O pai está ouvindo a sua prece, o seu pedido, a sua necessidade, ele vai te atender. A vida secreta, ela é mais importante do que a vida pública, porque a vida secreta, a minha vida secreta, a sua vida secreta com Deus, que fala de oração, fala de comunhão com o Espírito Santo, fala de santidade, fala de pureza, fala de jejum, fala de uma vida de comunhão com Deus. Essa vida secreta que ninguém vê, que é você e Deus no seu quarto, é você e Deus nas suas orações, é você e Deus na comunhão com o Espírito Santo, indo para um trabalho, quando você está em oração, ou no trabalho mesmo, quando você está em espírito ali, falando com Deus, nos seus momentos de intimidade e devoção com Deus. Essa vida secreta que ninguém vê, querido, ela publicamente é revelada através da unção do Espírito Santo. E como que ela é vista publicamente? Pelos frutos, pela atitude de cristão. Não é por uma simples cobertura humana, por um simples lençol humano, mas sim pelos fatos e pelos frutos e pelo testemunho de fé em Jesus, no Evangelho puro do Deus fiel e todo-poderoso. Sabe, irmão, tudo isso nos garante vitória diante das provações, sabia? Uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de fé, uma vida de comunhão com a igreja, uma vida poderosa no Evangelho, de jejum e oração, uma vida plena no Espírito Santo, na comunhão de Deus, nos garante vitória sem par. Uma vida na presença de Deus nos garante vitórias abundantes diante das adversidades em nossa alma. O diabo pode vir pelo lado que ele quiser, irmão, ele vai vir por um caminho, mas ele vai fugir por 7. Porque eu e você estamos mergulhados na unção do Espírito, na presença de Deus. Aleluias! O que está por baixo do visível é a única coisa que pode nos assegurar, irmão. As coisas externas, elas não podem nos guardar, mas o que está por dentro, o que está por baixo daquilo que está por fora, é o que vale mais diante de Deus. A gente sempre diz, né, irmão, que reputação é diferente de integridade. Reputação é aquilo que os homens veem na sua vida, externo. Integridade é aquilo que Deus vê quando nós estamos nas 4 paredes, quando estamos sós. Integridade é aquilo que Deus vê no nosso coração, no nosso espírito. A reputação, os homens estão olhando. Se você paga as suas contas, se você é um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, se você faz as coisas corretas diante da sociedade, você é um bom cidadão. A reputação, as pessoas estão olhando. Mas a integridade ninguém pode ver, querido. Só Deus pode ver a sua integridade. Só o Espírito Santo pode sondar o que está dentro de você. Só Deus pode sondar o que está dentro de mim e de você. Romanos capítulo 13, versículo 14 diz assim: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo
E não tenhais cuidado com a carne em suas concupiscências, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado com a carne. Olha o que ele diz. Ou seja, tenha a vida espiritual como primeiro. Revista-se de Jesus. Não tenha cuidado com a sua carne, mas revista-se de Jesus Cristo. E não tenha cuidado com os desejos carnais. Colossenses 3 e o versículo 9 diz: não mentais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos. Vos despistes, tirastes a roupa do velho homem, da velha mulher, tiraste os trapos sujos do velho homem, da velha mulher, lançaste fora, vos despistes e vos revestistes do novo, de Jesus, da presença dEle, da unção dEle, do Espírito dEle, para viver uma novidade de vida. Aleluias. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia. Efésios 6, quando Paulo está falando da luta espiritual, ele vai dizer assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele está dizendo: revestivos de toda a armadura de Deus. A nossa luta não é contra carne e sangue. Não pense você que a guerra é humana. Não pense você que a guerra é física, porque a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, os príncipes das trevas, nas regiões espirituais celestiais. As guerras se dão no mundo espiritual, e automaticamente elas vêm para o mundo físico. O que nós estamos vendo em nossa pátria, querido, é uma guerra espiritual, que acontece na região celestial, e está se dando nos lares, na família, na igreja. E a Bíblia está dizendo que eu e você devemos nos revestir com toda a armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus, irmão? Eu não estou falando de roupa aqui nessa noite não, irmão. Eu até falei do lençol do rapaz, do jovem, porque isso foi um fato verídico. Ele estava com um lençol mesmo. A armadura espiritual, irmão, Paulo faz uma analogia com o soldado romano. Isso é um fato. Capacete, couraça, espada, os sapatos, as botas, o cinturão, todo aquele aparamento do soldado romano, o escudo. De fato, o soldado era fortemente armado. E nos tempos antigos, o exército romano era um exército praticamente indestrutível naquele tempo. Ninguém vencia os romanos. Havia um lema entre eles: força e honra. O escudo de um soldado romano era uma das armas mais preciosas que ele tinha, além da sua espada. E Paulo faz uma analogia do soldado romano comigo e contigo, com relação à armadura de Deus. O capacete da salvação. O capacete da salvação, a convicção da fé que eu e você temos, do santo evangelho de Jesus. Ninguém muda a minha mente, ninguém muda a sua mente. Você sabe quem você é, você sabe em quem você crê, você sabe quem é o Deus que você serve, você sabe qual é a palavra que você serve, que você é guiada por ela. O capacete da salvação foi colocado em nós, querido, para que não haja confusão em nossa mente por aquilo que Jesus nos deu. A couraça da justiça. Quando falamos de justiça, lembramos do que Jesus fez na cruz. Morreu por nós, nos justificou diante de Deus. O cinturão da verdade é o cinturão que amarra todo o aparamento da armadura. Viver a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se verdadeiramente, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O cinturão da verdade. A Bíblia diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Irmão, a verdade, quem vive na verdade, querido, sempre terá a honra de Deus. As sandálias da preparação do Evangelho, nós caminhamos debaixo da direção do Evangelho, nós anunciamos as boas novas do Evangelho. A espada do Espírito, olha a espada do Espírito, a espada do Espírito. E Paulo narra isso quando ele está falando da armadura espiritual.
A espada do Espírito é para guerrear as guerras espirituais. Nós temos uma palavra de Deus que é poder em nossas vidas e por nossas vidas. O Evangelho é o poder de Deus. Ele fala da fé, e a fé ele usa como escudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmão, nessa noite, eu gostaria que você compreendesse que Jesus nos revestiu com vestes sobrenaturais, e que Deus está olhando para dentro e não para fora. Tudo aquilo que nós achamos que nos garante por fora, certamente não nos garantirá. Tudo aquilo que nós achamos humanamente que nos guardará diante de Deus ou dos homens ou mesmo do diabo, não guardará. Só uma vida na presença de Deus. O Senhor Jesus disse que nós não podemos ser surpreendidos nus. E quando Ele fala da nudez, Ele fala da nudez do espírito, da alma, por estar longe da sua presença. Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus disse assim, antes de subir ao céu: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E isso aconteceu, irmão. Isso já aconteceu na igreja. Jesus derramou o poder sobre a igreja, para que a igreja não ande mais nua, não caminhe mais com deficiência e nem caminhe mais com nudez sobre a terra. Fomos revestidos de poder. Já despimos o velho homem e a velha mulher e nos revestimos do novo, da presença de Jesus. Deus está olhando para dentro nessa noite do seu coração. Amém? É hora de nós despertarmos do sono. Não é tempo de dormir. Se você perceber, querido, que na sua vida você está com lençol aí, se você perceber que você se enrolou com o lençol e está achando que está tudo bem, está vivendo o Evangelho de qualquer jeito, ou achando que por estar dessa forma você está com Jesus, está seguindo Jesus, está tudo bem, e não vai ter problema nenhum, porque afinal de contas você é discípulo dele e está seguindo a ele. Mas aquele jovem foi surpreendido num momento, e quando o lençol foi tirado não havia nada por baixo. Lembre que o que esperava por baixo seria a integridade, a fé, a verdade, os princípios, a seriedade, o compromisso, a aliança com Deus. Não havia. A nudez retrata-se aqui. Havia sim um estereótipo, mas o interior, querido, estava inexistente. E Deus está olhando o nosso interior nessa noite. E se você nessa noite estiver dessa forma, o Senhor quer nessa noite, querido, revestir a sua vida, quer derramar o poder do seu Espírito sobre a sua vida. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos abrir o nosso coração, querido. Não é tempo de nós dormirmos, é tempo de nós estarmos acordados com relação à fé. Por aí, querido, muitas pessoas, elas não querem viver isso, e isso é a verdade. As pessoas querem viver aquilo que convém a elas. Elas querem uma cruz que não as fira, que não as contradizem. Nós vivemos em uma geração mimimi, já ouviu falar? Melindrosa. Uma geração melindrosa, irmão. Uma geração que se dói por pouca coisa. Ah, o pastor pregou aqui lá, também não vou voltar mais lá não. Toda vez que eu vou lá é sempre uma paulada. Nós vivemos em uma geração, querido, que se dói por pouca coisa. Esse tipo de gente está vestido com lençol, e a hora que for surpreendido vai se ver nu. Mas nós estamos aqui diante da luz do Evangelho, querido, da verdade. Sabe por quê, querido? Todo pai, quando corrige o filho, ele corrige porque ele ama. Ele não corrige porque ele é um carrasco. Ele corrige porque ele ama, porque ele deseja o filho junto com ele. Ouça a voz de Deus nessa noite, querido. Jesus disse na última carta do Apocalipse que eu li aqui: tem muita gente achando que está bem, que sabe tudo. Jesus disse: não sabes? Você não sabe que você é um desgraçado, pobre, cego e nu? Palavras do Senhor Jesus.
Você não sabe, você não abriu o olho ainda, não viu, não acordou para essa realidade. Tem muita gente equivocado, achando que viver o Evangelho é esse oba-oba que estão vivendo por aí, e serão surpreendidos a qualquer momento, querido. O Senhor está aqui nessa noite nos despertando para uma realidade, amém? O nosso interior na presença dEle, para viver na integridade do Espírito Santo. Olha só o que Deus diz: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Paulo estava preso na cadeia, estava preso em Roma. Paulo escreve para os filipenses, e lá no versículo 27 ele fala assim: irmãos, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, com a forma do Evangelho, com o molde do Evangelho, do jeito do Evangelho, da maneira do Evangelho. Somente deveis portar-vos dignamente, de maneira digna, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer eu vos veja, quando eu olho para você, eu vejo que a sua vida está em Deus, quer vai vos veja, quer esteja ausente, e aquela hora ele estava ausente, porque estava preso, escrevendo para eles. Quer vai vos veja, estou vendo, você está na fé, glória a Deus, está firme, irmão, vamos continuar. Mas quer eu esteja ausente, eu ouça acerca de vós, eu saiba as notícias que venham acerca de você, para mim, eu ouço acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo, que você está na mesma convicção, na fé, combatendo, juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Seja eu presente, seja eu ausente, eu ouço que você está continuando, que você está perseverando, que você está prosseguindo, que você está almejando pelo alvo, pela carreira espiritual. Amém, queridos? Vamos orar. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, no nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nessa noite. Senhor, nós entregamos as nossas vidas diante da tua presença, e toda palavra que vem de ti, Pai, nós aceitamos em nosso espírito, porque a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante e cortante do que qualquer espada humana de 2 fios. E nessa noite ela vai entre juntas, vai entre a alma e o espírito, ela vai para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. A tua palavra nessa noite, ela divide alma e espírito, para produzir o propósito e o fruto para o qual ela está sendo enviada em nossas vidas. Senhor, por intermédio do Espírito Santo, cada um de nós que estamos aqui nos rendemos à tua presença. Desperta-nos, Pai, para a realidade espiritual. Não queremos dormir o sono da indolência, nem queremos vestir vestes, ó Pai, que nos deixam desprovidos interiormente. Não nos garantimos na força do nosso braço e nem no estereótipo da nossa vida. Não nos garantimos nas coisas humanas, mas sim a nossa garantia está no Senhor. Nessa noite, pelo Espírito Santo que nos foi dado, enche o nosso interior com a realidade espiritual. Transborda em nós, ó Deus, a tua graça e o poder do Espírito Santo, para que possamos viver na integridade, na pureza, na santidade do Evangelho de Jesus. Estejamos nós aqui dentro desta casa de oração, estando em nós em nossas casas, estando no trabalho, estando na rua, aonde estivermos, Pai, a tua presença esteja conosco, norteando os nossos passos, nos guiando a uma vida plena na tua santidade e na tua pureza. Nessa noite renova a vida da tua igreja, renova a vida espiritual do teu filho, a vida espiritual da tua filha, Senhor. Nessa noite abre os olhos espirituais, fortalece, ó Pai, a vida da tua igreja na tua presença. Nós queremos, ó Deus, andar em vigilância, estarmos acordados, porque nós aguardamos a tua vinda, aguardamos a tua volta, Jesus, e que a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores, reine hoje e sempre sobre a vida da tua igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos ao alto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja abundantemente derramado sobre a sua vida. Você diz graças a Deus.
Graças a Deus. Dê um abraço aí no seu irmão. A paz de Cristo para ele e para ela, no nome de Jesus.